abertas as inscrições para o processo da graduação por meio da nota do Enem. Aumenta o número de acidentes com motos e FEMIG lança campanha de prevenção para reduzir o número de vítimas no trânsito. E na conversa de estúdio, você vai saber quais as causas mais frequentes de acidentes com motos e como evitá-los. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Boa tarde! A PUC Minas recebe inscrições até o dia 11 de julho para o processo seletivo por meio da nota do Enem. Podem se inscrever candidatos que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nos anos de 2009, 2010 e 2011. As vagas são para cursos de graduação presencial e à distância, nas unidades de Belo Horizonte, Betim e Contagem e nos campi do interior. A inscrição, no valor de R$ 20, deve ser feita no site pucminas.br. Em Minas Gerais, todos os dias, milhares de pessoas são vítimas de acidentes de trânsito envolvendo motos. Para conscientizar os condutores e pedestres com relação aos riscos causados pela imprudência no trânsito, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais lançou a campanha de prevenção de acidentes com motocicletas. Confira mais detalhes na matéria preparada pela nossa equipe. Os números são alarmantes. Belo Horizonte tem, atualmente, cerca de 170 mil motocicletas e um motoqueiro morre por dia em consequência de acidente de trânsito. Só em 2011, o Hospital do Pronto-Socorro João 23, localizado na região central da capital mineira, atendeu cerca de 7 mil motociclistas, em estado grave, que se envolveram em algum tipo de acidente. A campanha educativa de prevenção de acidentes com motocicletas, lançada pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, visa conscientizar condutores e população sobre os cuidados e prevenção desses acidentes. A FEMIG é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, uma administração indireta, ligada à Secretaria de Estado de Saúde, ligada ao governo de Minas. É óbvio que ela esteja naturalmente preocupada com essa verdadeira pandemia que são os acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. O desrespeito às normas do trânsito é um dos principais fatores de risco de acidentes. Por isso, iniciativas de prevenção e educação se tornam fundamentais para a boa formação dos condutores. Os motociclistas não têm dado atenção real e adequada ao trânsito, tem aumentado o número de atropelamentos com motocicletas, o número de vítimas motociclista também tem crescido, é uma situação que nos preocupa, porque a solução parte da conscientização, porque e da educação, em torno de 90%, mais de 90% das causas do acidente são falhas humanas, que podem ser evitadas. A formação precisa ser melhorada, tem que ser modificada, tem que ser adequada à nova realidade, o condutor tem que ser treinado na via pública, então é uma série de mudanças que tem que ser feita para a gente conseguir também reverter esse quadro que nos assusta tanto. 49% dos casos de acidentes de trânsito atendidos no Hospital João 23 acontecem com motociclistas. Alair Apolinário, condutor de moto há 10 anos, se recupera de um acidente e, agora, mais do que ninguém, sabe da importância da atenção exigida no trânsito. O motoqueiro que roda aí que tenha cuidado, porque a rua aí hoje em dia está meio complicado para rodar. Muitos aí que às vezes tirar a habilitação, não tem a experiência que o outro tem também. Se evitar de entrar no corredor, andar sempre ali na faixa, porque por conta dos outros imprudentes que vem e pode de qualquer momento tirar a gente da circulação. O Brasil faz campanhas rotineiramente para prevenir acidentes envolvendo motociclistas. No ano passado, o Ministério da Saúde gastou mais de 95 milhões de reais com internações de vítimas de acidentes no trânsito. Segundo dados divulgados recentemente pela Agência do Senado, o número de acidentes de moto teve aumento de 95% no período de 2008 a 2011. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo no estúdio o Dr. Fábio Nascimento, que é presidente da Associação Mineira de Medicina do Tráfego, a ANMETRA. Doutor, bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado pelo convite. Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse quais são as principais causas de acidentes envolvendo motociclistas. Bom, os acidentes de trânsito, a gente tem visto que tem crescido enormemente, Aqui no Brasil, então, que é o 5º país
em número de mortos por acidente de trânsito, a gente tem notado que os motociclistas é que têm tido um número crescente de acidentados e o número crescente de mortos no trânsito. E esses acidentados, eles estão... A maior causa disso é que a moto é o veículo motorizado mais frágil dentro do tráfego, né? Porque ele está ali, o veículo pequeno com um condutor sem muito anteparo e no meio de veículos muito maiores e mais possantes. O número alto de acidentes se deve apenas ao aumento da frota ou também está relacionado à falta de preparo dos motociclistas? As duas coisas. A frota de motocicletas aumentou nos últimos 10 anos em 3 vezes, enquanto a de número de carros da frota aumentou 2 vezes. Isso mostra que é um número brutal, nós não temos ruas para tantos veículos. Agora, o condutor, geralmente, a gente já sabe, por dados já comprovados, que o maior causador de acidentes é o próprio condutor. Em 85% dos casos, o condutor a falha do condutor é que causa o acidente. E na moto é a mesma coisa, está diretamente relacionado. Existem pesquisas, doutor, mostrando que a maioria dos acidentados por motos são homens e grande parte jovens. A que se deve esse fato? É outra coisa que a gente já tem conhecimento, né? 89% dos mortos em acidentes de motos são homens. E o número de jovens é crescente. Na faixa aí de 20 até os 40 anos, 62% que são os acidentados com morte de motocicleta. Isso se deve principalmente a um público jovem, que é o condutor, um público jovem que organicamente, né, o seu próprio organismo já é assim de impulsão, já tem uns hormônios que ali estão aflorando, que causam uma maior agressividade, um impulso maior, eles querem as coisas mais rápido, querem resolver tudo mais rapidamente, tem uma menor avaliação do risco, né? Então eles arriscam mais, principalmente no trânsito, em cima da moto, associada à velocidade e outras causas também associadas também a incentivo de turma, né? Então, com isso tudo propicia que o número de acidentes seja bem maior nessa faixa etária, principalmente até os 40 anos. Você estava falando aí, então, o excesso de velocidade e o consumo de bebidas alcoólicas antes de pegar a direção, eles também têm uma porcentagem alta nesses números? Não só o uso de drogas, entre elas o álcool, como o excesso de velocidade. A gente vê aqui em Belo Horizonte o maior número de multas no trânsito é por excesso de velocidade. A gente tem visto que o álcool está diretamente relacionado também, mesmo com doses pequenas de álcool no sangue, já é comprovado que o risco de aumentar, de a pessoa sofrer um acidente, aumenta de 2,5 até 4,6 a chance dele ter um acidente, mesmo não estando bêbado, considerado bêbado. Então é uma coisa que tem que ser sempre chamada a atenção quanto a isso. Fora a velocidade e álcool, a gente tem também a distração, que é o quê? Você tirar a sua atenção do trânsito por mais de 2 segundos. Principalmente porque usando celular, que é o mais comum, o uso do celular é a segunda maior causa de multas aqui em Belo Horizonte. E também a distração, o uso de celular. Piorou o uso do celular, o uso de envio de mensagens, aumentando em 400% o seu tempo de distrair e não estar atento no trânsito. E junta também com a má formação do condutor. As autoescolas são muito deficientes, os chamados centros de formação de condutores são muito deficientes. Nós estamos formando, aquilo ali está virando
uma escola chamada de escola que está levando as pessoas para a morte no trânsito. A pessoa ali faz uma aulinha num lugar plano, de primeira marcha, não precisa nem passar a marcha para poder fazer o exame no Detran, e num lugar sem movimento. Depois, né? vão E depois ruas, né? vai para a rua com esse trânsito desse tamanho, que a gente tem visto aí. Então, nós estamos assassinando as pessoas com esse negócio esse tipo de formação. Doutor, para finalizar, o que pode ser feito para mudar esse quadro, né? Além do que você já falou aí, por exemplo, das autoescolas, que deviam pensar numa alternativa melhor, né, para poder preparar esses motociclistas, o que mais pode ser feito? Esse preparo é primordial, né, nas autoescolas. Agora, de modo assim, mais imediato, a gente tem que aumentar a fiscalização, porque aumentando a fiscalização, a gente vai gerar mais rigor também para a pessoa se controlar no trânsito. Ele sabendo que está sendo fiscalizado, ele não vai querer infringir as regras de trânsito. Com isso, vai evitar as multas, né? E com isso o número de acidentes vão diminuir. E uma coisa de mais de longo prazo seria instituir verdadeiramente a matéria de educação para o trânsito desde a pré-escola até os 18 anos. Então, sempre a pessoa ter noções de como andar no trânsito, mesmo pedestre, e como se conduzir, conhecer sinalização, e depois, acima dos 18 anos, já tendo a sua habilitação, tanto o motociclista como os condutores de outros veículos terem educações continuadas, sempre, principalmente de 5 em 5 anos, que é quando faz a renovação da carteira, terem novamente cursos para relembrar o que é a sinalização, o que tem que fazer, como se conduzir no meio do trânsito no dia a dia. Okay. Dr. Fábio, muito obrigada. Não, nada, estamos à disposição. O Espaço PUC de hoje fica por aqui. Para participar do programa, basta mandar sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Acompanhe a programação da PUC TV pelas redes sociais. Obrigada pela companhia. Tchau!